O problema das representações, problema entre aspas, das representações trans em mídias japonesas. Vídeo patrocinado por que é do canal Ranitos. Acho que esse vai até o fim da live, tem muito papo aí. Tem muito papo aí, a gente já chegou a conversar sobre isso quando o vídeo foi patrocinado. É, aquele corte não vai pro YouTube, porque a gente deve falar exatamente as mesmas coisas aqui. Mas eu quero dizer que esse é um vídeo que eu já vi gente discutindo sobre no Twitter. Mas geralmente, eu vou ser bem direto e bem sincero. O Twitter é burro, né? O Twitter é burro. Muito burro. Porque o grande problema da galera no Twitter, que é burro, foi não ter visto o vídeo e falado da Naoto, que tá na thumbnail. E, tipo, tem um aspas em problema. Tipo, obviamente, ele vai falar da Naoto, não necessariamente como representação trans, mas como as pessoas viram a Naoto achando que era representação trans. É isso. Não faz sentido. Enfim, foda-se. Para de importar pauta aqui. Há alguns meses atrás, eu soltei um vídeo aqui no YouTube falando sobre Persona 4 e em um capítulo desse vídeo eu abordei a história de Naoto e como aquele mini arco tinha diversas pistas para uma discussão legal sobre papéis de gênero dentro do universo dos jogos. E por Naoto teve Que ainda tem, tipo, essa discussão ainda está no jogo. Naoto só não é trans. Não joguei esse jogo com a rolê da Naoto. A Naoto, quando apresentada, ela parece um garoto e ela. E, tipo, o texto é tipo, garoto esquisito ou algo assim. E a história vai desenvolvendo até descobrir que, na verdade, Naoto é uma garota. E que eu não lembro porquê, mas o papel de ser um garoto meio que foi inserido na vida dela. Então ela se vê como masculino e se apresenta masculino. Ela não se vê realmente como masculino. Ela é uma mulher. Mas ela é mais masculinizada devido a várias coisas na vida dela, de coisas de plot que eu não lembro direito o que é. Mas é isso. É simples assim. Tipo, não é uma alegoria trans, não é nada questão de trans, não. É mais sobre. O jogo inteiro é sobre aceitar quem você realmente é, né? Beleza. É... O jogo também tem o Kanji Tatsumi. Só pra dar o outro exemplo. Que o Kanji, ele acredita que ele é gay. Só que a parada ele acredita que ele é gay, porque por mais que ele seja, tipo, todo punkzão e blá blá blá, ele gosta de tricô, e tricô é uma coisa muito feminina, então ele acha que isso faz dele gay. Mas não é essa mensagem que o jogo tá passando, não é o kanji é gay, é mais não tem problema você gostar de coisas mais femininas, tipo tricô. No fim das contas, a gente não sabe realmente qual que é a sexualidade do kanji, porque não importa, porque não é o ponto da história. Tipo, meio que é assim que funciona a parada de Persona. Essas coisas que as pessoas pegaram pra ser discussão LGBT nunca realmente foram. Exatamente algo nos anos 2000 queriam falar coisas, mas não podia. Então, a parada eles falavam coisas, só não eram as coisas que as pessoas hoje em dia queriam ter escutado. Eu acho que é meio isso. Acho que isso é mais papel de gênero? Acho que isso é muito mais papel de gênero, sim. vivido num mundo de homens, ter se escondido como um deles para poder ter a sua voz e pontos de vista validados e, acima de tudo, ter uma preferência por não mostrar seus troços femininos para além do ambiente policial. Um monte de gente comentou no vídeo que a visão de que Naoto era um menino trans era errada, que na verdade era somente uma menina que se vestia de menino. Mas sabe qual a pior parte disso? É que o pessoal tava certo. Sim. Canonicamente, Naoto é uma menina. Uhum. Mas a discussão que eu quero chegar aqui não é exatamente essa. Quando você observa todo o arco do Naoto e possui um certo letramento sobre diversidade de gênero, você vê que ali existem diversas metáforas a vivências de pessoas trans. Fora do escopo do arco e quando Naoto vira um personagem recorrente, tanto as meninas quanto os meninos do elenco se referem a ela com o sufixo kun, que é usado somente para meninos no Japão. O Kanji, um dos personagens principais do elenco que tem como foco principal do seu arco a discussão sobre sexualidade e como ele lida Sim, com mas. isso de uma forma mais gentil consigo mesmo não faria dele menos homem, Isso é, sim. canonicamente se apaixona por Naoto. Mas esse é o ponto. Kanji não se apaixona por Naoto não por ela ser uma menina bonita, mas sim porque Kanji a via como um menino bonito. Não é muito isso que acontece, não. É mais o Kanji, ele tá com dúvidas sobre a própria sexualidade devido a esses traços mais femininos dele. E aí, Naoto fala pra ele, vamos se encontrar. E ele entende isso como encontro. Logo depois disso, ele se pergunta, tipo, isso tá certo? Porque, tipo, eu sou um menino e ele é um menino e meio que é isso, sabe?
Tá, ok, talvez o Twitter, que é burro, não seja tão burro assim, porque talvez o autor do vídeo não tenha 100% entendido algumas coisinhas das apresentações em persona, pelo menos na minha visão. Tá tudo bem gostar de fanboy, mano. Fora que pode muito bem ser uma das coisas. O texto principal pode ser papel de gênero, mas um subtexto que pode levar a entender a uma transgeneridade pra quem quiser interpretar assim. Sim, com certeza. Tanto que o meu headcanon, em geral, é que o Kanji é gay mesmo. Só que não é, tipo, não é o que é apresentado direto no jogo como o foco daqui. E sim, tem coisas pra falar sobre Naoto, tipo, em questão trans. Por mais que não seja o cânone e não seja o que exatamente a história dela está apresentando. Entende? Quando você tenta Você acha Persona 4? Ouço muita gente, talvez 2 pessoas, falar mal. Eu gosto de Persona 4, acho muito bom, sim. Eu acho que provavelmente dos três. Os três únicos personagens que existem, ele é o que eu menos gosto, mas eu gosto muito assim. fazer a rota de romance do protagonista com a Naoto, a rota só é desbloqueada completamente se você reconhece especificamente como a garota, e não quando o protagonista diz não se importar com as performances de gênero e que Naoto poderia ser o que ele quisesse, que eles continuariam CB era a melhor solução na época. Então, tinha uma coisa que eu sei, que se eu não me engano, realmente é uma coisa que existia aqui, foi cortada do Persona 4, é que o Yosuke, que é um... Yosuke não, Yusuke. O Yusuke, que é um personagem que ele é um bocado homofóbico, tipo, ele é homofóbico contra o Kanji em vários momentos do jogo, ele ia ter uma rota bissexual, onde, na verdade, ele ia aceitar que ele gostava de homens também. sendo bons amigos. Obviamente esse tópico não é um problema, até porque eu claramente deixei entre aspas no título, mas eu fiz esse vídeo numa tentativa de pesquisar e entender as questões da androginia na mídia japonesa e por que existe certo receio desse debate para questões de diversidade de gênero. Isso entra muito mais em como o Japão trata LGBT, e eu não tô falando de forma negativa, é que questão LGBT no Japão é muito diferente de questão de LGBT aqui por questões culturais. Então, né? Eu vou dar um exemplo muito aleatório, que não tem a ver com trans, mas só pra deixar claro aqui. Muita gente tenta comparar Okama com drag queen, mas são duas culturas completamente diferentes, inteiramente diferentes, e elas se tratam de maneira diferente. E a maneira como Okamas são tratadas em mídia japonesa é muito diferente. É isso. E de novo eu vou usar mais uma obra como estudo de caso aqui. Em 2022 eu vi as 2 temporadas de Come Can't Communicate na Netflix. Eu nunca vi Come. E eu lembro de ter visto ele com a dublagem brasileira e de ter algumas cenas da personagem Nadime usando pronomes masculinos, pronomes femininos e pronomes neutros a se referir a si mesmo. Na época isso gerou uma polêmica do cacete, com gente dizendo que isso era cultura woke, lacração ou sei lá o que, mas eu acho isso só uma estupidez do cacete, mais identitarismo de que quem eles chamam realmente de identitários. E na época eu não dei muita bola e não quis entender a fundo como era a ideia original dessa personagem no mangá, mas esse ano Najib deu uma teta, eu não sabia disso. Tipo, é porque também tem a questão de que a língua japonesa, em muitos casos, elas não tratam a outra pessoa com gênero, muitas vezes. Então, né? Não sei. Do genuíno porque eu não sei de Okama, seria mais parecido com travestis no Brasil? Não. Mais ou menos. É difícil dizer. É uma coisa própria, é uma coisa bem própria. Peguei pra ler e acabei me surpreendendo. Nadime também é um personagem andrógeno, é um menino que se veste de menina, mas o efeito da dublagem adaptou a personagem pra um contexto regional e que... Ah, eu vi! Foi aí que reclamaram que usou o pronome neutro, né? Não tinha isso? já estava se formando um debate para além da bolha sobre diversidade de gênero. Mas por qual motivo existe tanta obsessão em representar personagens andrógenos sem a mínima pretensão de discutir algum papel de gênero com esses personagens? E a resposta estava na ponta do meu nariz o tempo todo. Autores de mangá e designers de videogame não se importam tanto assim com papéis de gênero. Mas antes, eu vou fazer um breve panorama histórico de onde Najime, na real, deixa ambíguo como quer que tratem seu gênero e fica por isso. Vibe. essas representações surgem na cultura japonesa. Uma das primeiras expressões artísticas do Japão que teve em que homens realizavam papéis femininos e vice-versa foi o teatro kabuki, que tem mais de 400 anos de história. É nessa arte que se tem as histórias clássicas de ninjas, figuras mitológicas e excessos nas atuações dos atores. Quase toda a cultura de anime tem influência direta de como kabuki funcionava e funciona até hoje no Japão. E para além das performances de palco, aquele imaginário de pessoas interpretando gêneros opostos também caiu no gosto popular, o que acarretou historicamente na mudança gradual dos padrões de beleza masculinos e femininos ao longo dos anos no... Pera, rapidinho.
Kabuki funcionava e funciona até hoje com as clássicas de ninjas, figuras mitológicas e excessos nas atuações dos atores. Quase toda a cultura de anime tem influência direta de como Kabuki funcionava e funciona até hoje no Japão. Eu diria quase todas, mas tá tudo bem, eu sei. E para além das performances de palco, aquele imaginário de pessoas interpretando gêneros opostos também caiu no gosto popular, o que acarretou historicamente na mudança gradual dos padrões de beleza masculinos e femininos ao longo dos anos no país. Eu não sei isso, mas tudo bem. Quando você observa algumas propagandas de rua de diversos host clubs que tem no Japão e da cultura de idols do J-pop, os artistas masculinos que mais possuem fama e os hosts que mais atraem clientes são os que estão dentro do padrão de beleza, que de forma resumida eu vou chamar de Bishonen. Tá, é um salto bem grande aí, é um salto muito grande, sim. E essa coisa que eu sempre falo aqui, Bishonen é muito popular, mas com o público feminino. Homem gay lá no Japão geralmente é realmente bara. E eu falo isso na ideia de se você vê, tipo, o mangá romance gay, a regra básica é, se for Bishonen, o público-alvo é feminino. E provavelmente foi uma mulher que escreveu. Se for bara, o público-alvo é masculino. E provavelmente foi um homem que escreveu. É muito curioso isso. Mas é quase que uma regra lá. É muito louco. Mas eu entendo isso pra questão do padrão de beleza masculino para mulheres no Japão. Mas assim é meio, não sei, engraçado. Eu não acho que tem muito a ver com Kabuki, na verdade. Mas enfim. Numa tradução livre, algo como menino bonito ou de traços finos. E esse padrão de beleza no Japão valoriza mais os homens que possuem traços mais femininos. O rosto fino e sem barba, a pele macia e Não é só isso, é porque barba tem tem outro significado no Japão, né? Barba geralmente significa que você tá, tipo, você não tá se cuidando. Você não se cuida bem. Aí por isso não tem muita barba. Porque não tem barba. delicada, os olhos mais fundos e com cílios grandes, a bochecha mais marcada, com o maxilar marcado para deixar o rosto mais fino, e tudo isso é visto como belo e ideal de beleza para os meninos. E quando a gente entra e Mas tipo, esse é o ideal de beleza pra meninos aqui vamos dizer aqui no Brasil também, mas é o ideal de beleza pra meninos idealizado por garotas jovens, tá ligado? Tipo, o garotos em geral. Mais jovens, no caso mesmo. E aí a gente tem que lembrar que no Japão, de novo, quem vai consumir muito dessas obras com garoto bonito geralmente são mulheres jovens. Então meio que isso. Barba no Japão? Barba no Japão é uma coisa bem vista, não? A gente tá treinando para o brasileiro japonês? Exatamente, é isso que eu tô pensando. Tipo, até tipo boy band, o Justin Bieber porque ele ficou popular e blá blá blá. efetivamente Você acha? Eu sempre achei que o oposto fosse mais gostado aqui. Então, não, eu tô falando de garota jovem mesmo. E isso um pouquinho mais anteriormente, claro. Mas é garota jovem mesmo. Porque é muito normal esse ser um padrão de beleza. Tanto que era uma coisa que criticavam antigamente. Tipo, criticavam muito de. Ai, cadê os homens masculinos? Geralmente são homens que estavam reclamando isso. Cadê os homens masculinos? Agora eu gosto desse tipo de moleque aí. Sei lá. E esse tipo, é só um cara sem barba, com cabelo meio lisinho. E é isso. Esse é uma subcultura dos anos 2000. Subcultura dos anos 2000. Pois é. na cultura de mangá e anime, Tipo, hoje em dia provavelmente é diferente, mas é porque eu não tenho contato com qual é a cultura jovem de garotas de 14 anos hoje em dia. Não sei o que elas gostam hoje em dia. eu não consigo definir exatamente As minhas salas amavam o BTS e na sala chamavam eles de gay. Ok, então, BTS é um bom exemplo, na verdade. K-pop em geral é um bom exemplo também. Mas, tipo, vá pro lado asiático, a criançada achava muito bonitinho aqueles garotos, então, né? Engraçado que esses mesmos homens provavelmente pagavam muito pau pro Kurt Cobain no ápice masculino. Pois é. qual foi a obra que apresentou o primeiro personagem andrógeno. Aí, tipo, em geral, a parte do Kabuki eu achei interessante, mas pular pra hoje em dia e falar sobre androginia dentro do japonês, pra mim não faz muito sentido, porque, de novo, isso em geral, mas é porque muito da cultura japonesa, olhando mais pro, tipo, como é que eu digo? Quem consome a história de um garoto bonitinho, por exemplo, é uma mulher jovem. Uma mulher jovem é foda, mas uma garota jovem. Uma garota jovem em geral. E aí o gosto delas é mais esse. E aí é o que se mantém, pra ser o mais popular lá. Só que, de novo, isso
é um gosto mais de garota jovem, não é exatamente em geral. E aí também tem alguns estigmas do Japão, tipo, como eu falei, da barba e tal, né? Mas enfim. Porque se você levar em consideração somente o aspecto que tornaria um personagem bichonen ou não, o elenco inteiro de Cavaleiros do Zodíaco seria de personagens andrógenos. Então eu queria trazer especificamente aqui a obra Rosa de Versalhes, onde a personagem Lady Oscar, que trouxe uma perspectiva nova de beleza ideal masculina nos mangás, Rosa de Versalhes tem um remake, tipo, sabe, novo? Eu não sabia. sendo uma personagem feminina, teve como inspiração na sua criação o ator Bjorn Andersen no seu papel do filme Morte em Veneza, que na época ele ficou conhecido como sendo o menino Passa aí ainda, acho. Ah, tá, ok, beleza. mais bonito do mundo. Mas por que ele era o menino mais bonito do mundo? Justamente pelo quão marcantes são os seus traços femininos. Sim. Tipo, isso não é uma coisa só de Japão, mas é mais comum a sociedade em geral ver traço feminino como atraente do que masculino. Isso também está mudando com o tempo agora. É, mas é muito isso, tipo, um homem bonitão, um galã e tal, geralmente ele tem um traço mais feminino. Só que. Timothée Chalamet? Timothée Chalamet serve. Só que hoje em dia, realmente, tipo, tá dando uma pequena mudança, que a galera parece que está valorizando mais também os traços masculinos. Mas foi uma coisa bem clássica, né? Que já acontece há muito tempo. Você sempre gostou de fanboy? Sim. A partir da popularidade do arquétipo construído pela Lady Oscar, surgiram personagens como Johan do mangá Monster, Usaka Le Guin fazia um livro bravo sobre texto sobre gênero? Vibes. que é um homem de aparência andrógena, mas que é mais fácil de ser reconhecido como homem, mas que em um momento específico ele se veste de forma idêntica à sua irmã, numa crise da sua própria identidade que já foi perdida Eu não vi Monster, então não sei. há muito tempo e que gera uma Lembra daquela história de Zeus sequestrando um Twink porque era muito bonito. Então! É uma coisa da sociedade em geral, de tipo, ver traços femininos como. Sociedade em geral é muito foda, mas vocês entenderam. Tipo, boa parte da sociedade vendo, tipo, traço feminino como bonito, especificamente. Mas, de novo, tá dando uma pequena mudadazinha aqui. Julius é um fanboy também, alguns beats ele foi criado como menina por ninfas. Muitas vezes tipo, essas coisas gregas, a gente vê mais os galãs, entre aspas, gregos como mais femininos mesmo, né? tentativa insana de se construir uma nova. O personagem Griffith de Berserk também se encontra dentro desse mesmo arquétipo. É interessante como a figura de feminilidade do Griffith é usada para entrar em conflito direto com a aparência mais sombria, brutal e fragilizada de Guts. Mas também tem um quê de mostrar o contraste de uma aparência que beira um angelical ser alguém manipulador, cruel e que sacrificou todos os seus subordinados por um amor não correspondido do seu melhor amigo, que a sua ausência Calma, que não foi exatamente isso. Calma, que não foi exatamente isso que aconteceu. despertou o que havia dentro de pior daquela pessoa. Mas é um pouco da vibe também de, tipo, ver que o Griffith, na verdade, por dentro, por trás dessa beleza toda, tipo, angelical e bem feminina também, mas em particular, essa beleza, ele tinha uma crueldade dentro dele, enquanto o Guts é o contrário. Ele tem essa aparência mais agressiva, mais violenta, mais masculina, e ele é muito bondoso por dentro. Então, exato. Mas onde exatamente As discussões de quem era o Sam e Yuki na relação de Pato com os Zekis é muito acirradas, afinal. Faz sentido. eu tô querendo chegar com isso? As questões de diversidade de gênero nas mídias japonesas não necessariamente possuem Não, tudo que ele fez foi porque ele se apaixonou por hétero, Daniel. Confia, tá bom? algum caráter político na sua discussão como no ocidente, mas sim uma tentativa de O cara pulou de o Griffith tem traço feminino pra o Griffith é gay. O Griffith é meio gay, tipo, provavelmente. Ele provavelmente realmente tinha coisa com o Guts. Tipo, bem com certeza mesmo ele tinha, mas não foi por isso que as coisas aconteceram, não. É mais complexo. tratar com Tipo, ele tinha questão de possessividade. Ele era possessivo mais que qualquer outra coisa. Ele surtou porque o Guts quis ir embora. Não porque ele estava apaixonado pelo Guts, ele mesmo fala, se eu não posso ter você, ninguém pode ter. Ele viu o Guts como um brinquedo. complexidade dos seres humanos de expressarem a sua própria identidade a partir do que eles mesmos conseguem ver. Quando vemos as abordagens de pautas LGBTQIA+, no ocidente, é porque estamos abordando O Griffith não tem literalmente uma visão do futuro onde ele estava casado com a Casca? Eu não me lembro disso, mas não só tem a questão de que, tipo, ele meio que precisa, porque né, casamento entre homens provavelmente não é uma coisa no universo de Berserk. Mas também tem a questão de que eu acredito mais que ele seja queer, em algum nível, tipo, bissexual que seja.
Mas é isso. Abordando quase sempre o direito de existência dessas pessoas, que historicamente, ainda mais em países que passaram por Pera, vamos voltar um pouquinho aqui, que tá falando... humanos de expressarem a sua própria identidade a partir do que eles mesmos conseguem ver. Quando vemos as abordagens de pautas LGBTQIA+, no ocidente, é porque estamos abordando quase sempre o direito de existência dessas pessoas, que historicamente, ainda mais em países que passaram por processos de colonização, foram perseguidas e assassinadas por projeto. Mas essa vivência é um pouco mais complexa na grande diversidade étnica do continente asiático. É isso que a gente tava falando da outra vez, tipo... a representação de pessoas trans e de LGBT em geral é muito diferente no Japão? Sim, culturalmente é muito diferente. É isso, porque a história deles é completamente diferente da nossa história. Que obviamente também é diferente da história de outros países do Ocidente, só que no Ocidente, em geral, ela é um pouco mais homogeneada de como você imagina que... de como a gente sabe que é. E é por isso que animações e séries e blá 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 representam LGBTs aqui de uma maneira uma maneira própria, enquanto lá no Japão é diferente, é tratado de outra maneira. Eles não lidam com, por exemplo, muito preconceito. Tipo, eles não apresentam preconceito em obras, eles não apresentam o direito de existir, eles nem meio apresentam muito como uma coisa importante a questão do gênero. Essas tetas todas de, tipo, Komi-sama, e em Shingeki também tem Hanji, né? Essas tretas todas, tipo, no Japão provavelmente é tipo, ah, cara, caguei, foda-se, tá tudo bem. Qual o gênero do personagem? Foda-se. É isso. E quando se trata especificamente de mangá e videogame, eu me lembro de ter visto uma fala recente do Taichi Kubo, o autor Um exemplo besta, mas não tem kanji pra transgênero no Japão. Eles usam uma frase. Porque o conceito da forma como nós tratamos da LGBT é alien pra eles. Se eu não me engano, tipo, nenhum dos nomes de sexualidade tem, né? Eles usam nome em inglês ou eu tô maluco? Tipo. Até LGBT, eles falam LGBT, um negócio desses, não é? Não era isso? Eu tô maluco. Sobre também Bleach, é porque tem Gisele. de Bleach, sobre a personagem Gisele que aparece no arco final do mangá. Kubo afirma que essa personagem é biologicamente do sexo masculino, mas que Gisele tem a preferência de se apresentar no feminino. Kubo não necessariamente se importa com a identidade de gênero do personagem. Sim. Mas ele é um cara que tem apego inicial à estética do que ao contexto. E por isso não é tão difícil deduzir que ele quis desenhar ela assim simplesmente porque achou bonito. E esse é um padrão. Sim, ele acha bonito esse estilo, sim. Gays são literalmente Bleach, sim. E aí, tipo, coisa, por exemplo, o Yumi Chika falando pra Gisele, tipo, eu sabia que você era um homem, porque eu consigo sentir o cheiro de sêmen vindo de você. Isso é uma piada porque o Yumi Chika é gay, e isso é muito claro na história em si. Então é o caso de, tipo, nossa, que problemático. Sim, mas é porque, tipo, o Japão não se importa muito com isso, tá ligado? O Japão não liga tanto, não é... Tipo, transfobia não... coisa lá, é um conceito muito diferente. Que se repete em outros autores de mangá. Isso também é algo bem dos anos 2000. Gisele, Bridget, a menina do Persona, etc. Até hoje em dia, tem coisas muito mais abertas. Isso é verdade. Isso é bem gay da parte do Yumi Chika? Sim. O Yumi Chika, eu lembro que ele tretou com o Charlotte. Que o Charlotte provavelmente também é gay. Porque o Charlotte se achava muito bonito. E o Charlotte é tipo... Calma aí. Pra quem nunca viu. Tipo, Charlotte Bleach. Charlotte é assim, tá ligado? Tipo... Ele é um viadão. Só que ele é um viadão muito mais masculinizado. Bem mais masculinizado mesmo. E o Mitika fala... Tipo, ele se vê como muito bonito. Porque ele ainda assim... Ele se trata bem feminino. Como uma coisa bem feminina. Mas bem feminina na vibe gay mesmo. E o Mitika é tipo... Não, porra! Feio pra caralho! Caralho, você é muito feio! Saiu de Jojo. Jojo, na verdade, é uma coisa interessante até de falar. Eu lembro que foi uma discussão inteira na época. A Dragona. Né? É o caso, tipo, eu não avancei muito em Jojo Lands pra ver o que foi colocado pra relação de Dragona. Só que quando saiu, tava tendo a discussão se Dragona era trans ou não. Porque ela se vê no feminino, ela se trata no feminino, e ela é feminino em geral, mas se não me engano, o irmão dela chama no masculino. Tipo, é meu irmão Dragona. Qual que é a vibe disso? O Araki talvez não ligue tanto. É isso, o Araki tipo, fez um personagem trans que se vê no feminino, mas
o conceito trans é uma coisa muito diferente. É visto de uma maneira meio diferente lá. Mas isso, tipo, eu não acompanho, eu não tô acompanhando, eu não sei como é que foi essa coisa. O Araki esqueceu o gênero do personagem, pois é. Que é diferente O pessoal implicou que achou que o nome era de drag, mas o Araki falou que dragona tá mais pra dragão do que drag em japonês. Eu imaginava que era pra dragão mesmo, mas tudo bem. da autora Tsubasa Yamaguchi, que demonstrou nítido interesse em abordar a vivência de um personagem não binário em seu mangá Blue. Sim, tem também alguns outros personagens, tipo, alguns outros mangás. Tem um mangá que eu não lembro o nome, mas tipo, diretamente sobre uma personagem trans. É isso. Period. A personagem Yuka tem a preferência de se apresentar no feminino e costuma misturar roupas masculinas e femininas nos seus figurinos. Ela tem um arco que é Tipo o que ele fez com aquele cara na parte 6, o Anasui. O Anasui era o caso de que ele ia ser uma mulher, mas aí fizeram ele trocar pra homem. bem sensível Ou ele quis trocar pra homem. Tipo, nunca ficou claro isso. e pesado, que por biologicamente ser do sexo masculino, os seus pais tiveram com ela uma atitude hostil e não a reconheceram mais como filha, o que fez ela recorrer ao acolhimento da avó. Uma das cenas mais lindas que eu já vi em um mangá é quando Yuka e o protagonista Yaguchi Dragona é trans, até onde eu li na parte 9, o Jodio chama ela de muito pouco de irmão. Além disso, o stand dela combina, pois consegue transicionar ela. Legal, ok. Eu vejo Dragona como trans em geral. É mais que, tipo, tava tendo a discussão na época lá, porque é até a questão de, tipo, a gente tem muito a parada de. Quando uma pessoa é trans, você vai chamar ela pelo. Pelo gênero dela, né? E até, tipo, no passado, falando do passado, você continua utilizando o gênero dela. É... A gente não vê como, tipo, você trocou o gênero. Não, você sempre foi esse gênero. É isso, você só não tinha compreendido isso ainda. E também você não usa o dead name de uma pessoa trans, óbvio. No Japão, eles não se importam tanto com isso. É isso. sentam-se nus e tentam fazer uma representação dos seus próprios corpos. A cena tem tantas camadas sobre as É só lembrar que, tipo, tem culturas diferentes vão tratar essas coisas de maneira bem diferente. questões de gênero da personagem e a empatia que Yaguchi tem por ela ali naquele momento, que é raríssimo de se ver até em obras ocidentais que tem a pretensão de discutir o tema como ponto central da obra. Tatsuki Fujimoto, o Eu imaginava que ele ia puxar o Fujimoto. Lembrando, isso é uma coisa que a gente já falou da última vez também, mas só lembrando, o Fujimoto pega muita inspiração em coisa ocidental. Ele pega muita inspiração em coisa ocidental. autor de Chainsaw Man, Até culturalmente. também tem nele esse interesse de discutir a vivência de pessoas trans e questões de gênero na sua obra. No mangá Fire Punch, o Sim. personagem Togata é um homem trans. E o Fujimoto nesse mangá criou simplesmente o universo mais hostil que a humanidade poderia estar, onde algumas pessoas desenvolvem poderes de regeneração, mas o mundo todo tá congelado e essas pessoas são usadas em alguns lugares como fonte de alimento, já que a sua carne consegue se regenerar. E o Togata é tão hostilizado nesse mundo que Fora que obras abertamente LGBT não necessariamente vêm para o Ocidente. Obras abertamente gays, lésbicas e trans muitas vezes ficam no Japão mesmo. Sim, acho que eu falei lá de, tipo, coisa gay, só que mais focado pra homens gays mesmo. Então, tipo, um pouco coisa mais bar e blá blá blá. Não vem muito pra cá, não. Fica mais, tipo, mangá muito underground lá. E a gente encontra tipo, se for muito a fundo na internet. É isso. se isola por mais de 300 anos, vivendo Com aquela tradução de Google Tradutor, pô. apenas assistindo a diversos filmes, porque as pessoas no mundo de forma enxergam apenas a casca de um corpo feminino, como objeto a ser consumido. E a maior maldição que Togata enxerga em si mesmo é a sua regeneração, porque em todas as vezes que ele tentou se moldar o seu corpo para que atendesse à preferência masculina, ele se regenerava e é amaldiçoado a continuar sendo algo que ele não deseja pro resto da sua vida, quase como se não pertencesse ao próprio corpo. E é pesado, é triste pra caralho, mas esses são os sentimentos reais que pessoas trans enfrentam no nosso mundo. E é doido de ver a sensibilidade que o Fujimoto teve com a escrita desse personagem. Então, acima de tudo, abordar um personagem como andrógeno e o fazer naturalmente quebrar os padrões binários de gênero também pode ser um ato político, quando não se é definido a Fire Punch é bom demais de ver. Eu deveria continuar lendo. Eu comecei e aí eu não continuei. bandeira exata de gênero para esses personagens somente a partir da aparência, existe um diálogo da cultura japonesa de cultuar a estética e a ambiguidade desses personagens como uma forma de valorizar as diferentes expressões da humanidade com sua própria identidade. Enquanto no ocidente a discussão sobre gênero costuma ser uma luta por Boo, Poison, Boo. A Poison hoje em dia já tá, tipo. Basicamente já foi canonizada como trans. Eu sei que a criação dela é uma coisa meio escrota, mas
Hoje em dia, após, né? Tranquilo. O reconhecimento e sobrevivência, no Japão ela se manifesta mais como uma expressão estética, quase poética, sobre o modo como as pessoas constroem a si mesmas. A androginia propõe-se como uma linguagem antes da manifestação política, uma Hoje em dia, após é só uma trans do homem mesmo. Exato. forma de dizer que a Tá identidade suave. não é fixa, e que às vezes o que é belo, o que é sensível, o que é forte, pode habitar o mesmo corpo sem precisar se justificar. E talvez seja isso que nos torna humanos, a própria necessidade de expressar as individualidades sem que seja preciso se encaixar nos moldes sociais desse mundo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, rapaziada. De nada. Esse foi Olha, Rio vs Ken. um ensaio um pouco mais experimental de um assunto que me interessa e que não necessariamente aborda só uma obra específica e que eu achei de bom tom trazer pra cá. Comenta aqui se vocês gostaram desse formato, onde eu só falo livremente de um tema sem que seja preciso amarrar todos os pontos com precisão, com um vídeo mais ensaio livre, e o ritmo do canal aqui vai mudando um pouco por causa da faculdade, mas eu vou intercalando os vídeos mais trabalhados com um tema específico, com algumas discussões mais livres e esporádicas desse tipo. Então até um próximo vídeo e muito obrigado pelo apoio de sempre. Eu sinto que o vídeo poderia ter sido mais longo para ir mais a fundo nesse tópico, porque esse é um tópico com muita coisa a se dizer. Eu, pessoalmente, não tenho muito a dizer, porque, tipo, é algo que você realmente precisa estudar bastante, estudar e ir bem a fundo disso. Mas eu gostei do vídeo pelo que ele foi. Foi bem legal. Eu só realmente achei que foi um pulo muito grande ir do teatro kabuki pra padrão estético masculino no Japão atualmente, sem entrar nas coisas ao redor disso, padrão estético masculino para mulheres jovens em outros lugares do mundo, coisas culturais do Japão, tipo a questão da barba, coisa assim. Por ele ter expandido na parte do Kabuki pra padrão de beleza? Exatamente. Essa parte que eu realmente acho que deveria ter ido um pouco mais a fundo. Porque eu achei muito interessante a questão do Kabuki. Eu nunca parei de pensar, tipo, realmente, tipo, no Kabuki, muito. O X dava muitos homens interpretando mulheres. Isso é interessante. Kabuki só foi mencionado e foi isso. Pois é. Podia ter ido um pouquinho mais a fundo, mas tudo bem. Tranquilo. Mas bom vídeo. Bem legal.